vamos pensar. O que uma líder de torcida numa cadeira de rodas e um jogador de golfe profissional poderiam ter em comum? Parece que nada, né? Pois é, mas os dois se tornaram o centro de um debate enorme sobre o que é justo, sobre quem merece o quê. E as histórias deles nos forçam a questionar o verdadeiro propósito das coisas. Para nos ajudar a entender tudo isso, a gente vai buscar a sabedoria de um dos maiores filósofos de todos os tempos. Essa frase é pesada. Kelly foi expulsa da torcida organizada. Isso abalou uma comunidade inteira, porque a Kelly Smart era super popular, super dedicada, uma verdadeira inspiração. Então, o que aconteceu para chegarem a essa decisão? A resposta revela uma briga muito mais profunda sobre o que realmente significa justiça. Essa é a Kali. Ela tem paralisia cerebral e usa uma cadeira de rodas. Mas o entusiasmo dela, nossa, era contagiante. Ela era sem dúvida o coração do time, inspirando todo mundo, dos jogadores aos torcedores. Se a gente for pensar no espírito de equipe, ela era uma líder de torcida excepcional. Só que aí, depois de muita pressão de alguns pais, a escola veio com uma regra nova. Todas as líderes de torcida, sem exceção, teriam que fazer acrobacias e ginásticas bem complexas. Para Kelly, isso era simplesmente impossível. A polêmica parecia ser sobre tratar todo mundo igual, mas na verdade o que estava em jogo é o verdadeiro propósito de uma equipe de torcida. E aqui está a pergunta de $1 milhão. Para a gente decidir se essa regra foi justa ou não, a gente precisa primeiro entender qual é a finalidade, o objetivo de uma torcida organizada. Para que ela existe, afinal? É exatamente nesse ponto que a discordância toda começa. E aqui a gente vê o conflito bem claro. De um lado, tem a visão de que a torcida é, antes de tudo, uma demonstração de habilidade atlética, pirâmides humanas, saltos, acrobacias. Do outro lado, tem a visão de que o propósito principal é inspirar o espírito escolar, levantar a galera, algo que aquele fazia melhor do que ninguém. A justiça, nesse caso, depende totalmente de qual desses pontos de vista a pessoa defende. Então, o ponto principal é este. A briga não era só sobre o que era justo para Kelly, era sobre o que a escola e a comunidade inteira decidem valorizar, decidem honrar que tipo de qualidade merece ser reconhecida e aplaudida. A habilidade de uma ginasta ou a capacidade de inspirar? E essa disputa sobre propósito e honra nos leva direto para a filosofia antiga. E quem nos dá uma ferramenta incrível para pensar sobre isso é ninguém menos que Aristóteles. Para ele, não tem como fugir. Discutir justiça é, no fim das contas, discutir o propósito das coisas e as virtudes que a gente deveria honrar. A teoria de justiça de Aristóteles se apoia em duas ideias centrais. Primeiro, a justiça é teleológica. Que nome, hein? Mas a ideia é simples. Para saber como distribuir algo de forma justa, primeiro a gente precisa entender o seu telos, ou seja, seu propósito. Qual o telos da torcida? E segundo, a justiça é honorífica. Isso significa que, ao definir o propósito, a gente também está escolhendo quais virtudes celebrar. É a capacidade atlética ou a de inspirar. A palavra-chave aqui é telos. É uma palavra grega que significa simplesmente isso. Propósito, finalidade, o objetivo de algo. Para Aristóteles, entender o telos de qualquer prática social é o primeiro passo para descobrir o que é justo. E para deixar essa ideia bem mais concreta, Aristóteles usa um exemplo genial de tão simples, a distribuição de flautas. Vamos imaginar a cena. Temos um monte de flautas para distribuir. Algumas são boas, outras nem tanto, mas uma delas é a melhor de todas, uma flauta espetacular. E aí vem a pergunta, quem merece ficar com a melhor flauta? A pessoa mais rica, que pode pagar por ela? A mais bonita? Ou, sei lá, a gente sorteia? Aristóteles diria que todas essas opções estão erradas, porque ignoram o propósito da flauta. A resposta dele é direta e, à primeira vista, parece até meio óbvia. As melhores flautas devem ser dadas aos melhores flautistas. Mas o porquê por trás dessa resposta é que é a sacada genial. E é aqui que o ponto dele brilha. Flautas foram feitas para quê? Para produzir música excelente. Esse é o propósito delas, o seu telos. Por isso, dar as melhores flautas aos melhores músicos é o que faz justiça à finalidade do instrumento. A questão não é premiar o músico, mas sim cumprir o propósito da flauta. Essa lógica das flautas parece simples, né? Mas Aristóteles usou essa mesma lógica para uma das áreas mais complicadas da nossa vida, a política. Sim, para ele, a política também tem um telos. Para Aristóteles, política não era só criar umas regras para cada um cuidar da sua vida. O propósito, o telos da comunidade política, era muito mais nobre. Era formar bons cidadãos, cultivar o bom caráter e, no fim, permitir que as pessoas vivessem uma vida boa, uma vida plena. Agora, pode parecer
que tudo isso é só filosofia antiga, coisa de livro empoeirado. Mas um caso que foi parar na Suprema Corte dos Estados Unidos mostra como um pensamento de Aristóteles sobre o telos está mais vivo do que nunca. Esse é Casey Martin, um golfista super talentoso, mas que sofria de uma condição rara que fazia com que caminhar os 18 buracos de um campo profissional fosse uma dor insuportável. Então, o Martin pediu à Associação Profissional de Golfe, a PGA, para poder usar um carrinho de golfe durante os campeonatos. A PGA negou. Disse que caminhar pelo campo era parte essencial do jogo. E o caso, claro, foi parar na justiça. E, de novo, a gente cai na mesma pergunta do caso da Kelly. Qual é o telos do golfe? Caminhar é fundamental para o esporte ou é só um detalhe? A resposta para essa pergunta ia decidir se o Martin tinha ou não direito ao carrinho. O debate na Suprema Corte foi, na prática, uma discussão sobre o telos do golfe. A maioria dos juízes decidiu que o propósito do jogo é acertar a bola no buraco com o mínimo de tacadas possível. Simples. A caminhada para eles era secundária. Resultado, Martin podia usar o carrinho. Mas o juiz Scalia discordou totalmente. Ele argumentou que jogos não têm um propósito essencial, que as regras são só regras e que a justiça não deveria se meter para decidir qual é a natureza de um esporte. Mas assim como no caso da Kelly, a questão ia muito além de ser justo com uma pessoa. Para muitos golfistas, permitir o carrinho tiraria o status do golfe como um esporte atlético de verdade. A briga era sobre a honra do jogo, sobre quais virtudes o golfe celebra. Só a precisão das tacadas ou também a resistência física da caminhada? As histórias da Kelly e do Casey Martin nos mostram que as disputas sobre justiça são, lá no fundo, disputas sobre propósito e sobre as virtudes que a gente, como sociedade, escolhe honrar. E isso nos deixa com um grande desafio de Aristóteles. Será que é possível criar uma sociedade justa sem antes debater juntos o que realmente significa ter uma vida boa? Fica aí a reflexão.